Olá, seja bem-vindo a esse canal. Meu nome é Wallace Rodrigues, sou desenvolvedor de software back-end aqui em Portugal e hoje eu quero falar a respeito de desenvolvimento de APIs REST. Como deixar a sua API mais segura, que dicas e que métodos você pode implementar para tornar a sua aplicação uma aplicação mais segura, mais robusta, menos suscetíveis à vulnerabilidade. E o primeiro ponto que eu queria colocar de 5, o mais básico de todos, que você provavelmente já aplica ou já ouviu, é uma tokenização. Você vai utilizar um token para poder fazer o gerenciamento de sessão da sua aplicação. Toda aplicação precisa de um gerenciamento de sessão através de um token. Existem outras metodologias, mas vamos supor utilizar um token JWT para poder identificar que aquele usuário de fato faz parte, de fato está autenticado dentro do seu serviço, e através de um middleware em todas as suas rotas você vai poder validar se aquele token é um token real, se aquele token faz parte da sua aplicação de fato. E aí não é somente fazer uma tokenização. Por exemplo, dentro do payload desse token você pode colocar algumas informações a respeito do escopo do projeto, se de fato aquele token é do seu projeto, ou se você quiser setorizar funções dentro do seu projeto, você vai dizendo: esse token é do tipo administrador, esse token é do tipo usuário comum, e aí você vai conseguindo fazer limitações através desse token para permitir que um tipo de usuário só tenha acesso ao que ele de fato deve ter. Então, através desse processo de criação de um token para autenticação do teu usuário, você vai poder fazer diversas outras coisas, né? Como determinar ao que ele tem acesso, ao que ele não tem acesso, um token que expira, certo? Em um período limitado de tempo, não pode ser um token que dura 365 dias aí do ano. Então, todas essas questões junto ao processo de utilizar um token vai tornar a sua aplicação mais robusta e menos suscetível à vulnerabilidade. O que você pode colocar dentro desse token? O IP de quem gerou esse token, e só permite autenticações daquele IP que está dentro do payload. Então o token é gerado por um dispositivo e ele só pode ser utilizado por aquele dispositivo. É uma forma de você mitigar ainda mais qualquer chance de vulnerabilidade. Então você pode adicionar informações que deixem o teu token cada vez mais rico de informações que possibilitem você fazer limitações e validações dentro da sua aplicação e dentro da sua API. A utilização de token é o básico do básico, toda aplicação precisa ter. Se você não usa, cuidado. Segundo tópico, segundo ponto de segurança muito importante dentro de uma construção de uma API REST: sanitização de dados. O que seria uma sanitização de dados? Todos aqueles dados que você recebe através de um post, através de um GET, no seu body, no params ali da requisição GET, todas essas informações, elas possuem um tipo, limitações, né? Ela pode ser uma string, ela pode ser um booleano, e se for uma string pode ser que você tenha parâmetros limitados dentro daquilo ali, só pode ser A, B ou C a string. Então você tem limitações e você tem tipos, tipagens. Então, através da sanitização você vai validar esses dados que chegam antes dele ir para a sua aplicação, antes dele entrar no service, antes dele ir para o seu repository, antes dele ir para a sua implementação propriamente dito, você vai fazer uma validação. Por exemplo, se você usa TypeScript, a gente tem o Express Validator, que também serve para o JavaScript. Você pode fazer um processo de validação daquelas variáveis, daquelas constantes, daquelas informações que você está recebendo na sua API, para garantir que é um booleano, para garantir que é uma string, para garantir que é um number, para garantir que não há nada errado dentro daquelas variáveis, para garantir que o que você recebe na sua API é de fato o que você precisa receber. Então, sanitização é o segundo ponto, a segunda dica que eu dou para tornar a sua aplicação mais robusta e mais segura. Terceiro ponto, ainda dentro dessa questão de SQL injection ou alguma coisa do tipo, a chegar uma string que não é exatamente o que deveria ser, que contém alguma coisa maliciosa dentro dela, com o objetivo de fazer algo para além das funções padrões do seu projeto. Você tem que utilizar um ORM ou um Query Builder, por exemplo, Type ORM. No caso do Query Builder, você tem um Next dentro do Node. Então você tem opções que fazem abstração da sua Query SQL e vai trazer uma camada de segurança. Então ela não somente abstrai o SQL que você está fazendo as suas queries direto ao seu banco, mas ela também garante uma camada de segurança, que vai fazer uma limpeza nesses dados, vai garantir que nada de errado tenha dentro dessa query, que nada vai ser inserido dentro do seu banco de forma maliciosa. Utilizar essa camada de abstração como um ORM ou um SQL ou um Query Builder, em vez de utilizar queries cruas, é uma forma de garantir segurança dentro da sua API back-end. Então esse é o terceiro ponto: utilize um ORM ou então um Query Builder para poder fazer as suas queries. Não utilize um SQL diretamente. Você recebe um parâmetro através da sua rota e já injeta isso no seu SQL e já faz uma query direta para o seu banco. Não faça isso, utilize um ORM ou um Query Builder. Quarta dica: faça tratamento das mensagens de erros. Não devolva diretamente o erro do banco de dados
ou o stacker ali direto para o usuário. Faça um tratamento e devolva um erro genérico com um código específico, devolva uma mensagem que dê a entender o que pode ocorrer para que o suporte seja contatado, mas de forma nenhuma devolva a tua arquitetura, a tua infraestrutura de banco de dados, informando, tivemos um erro no MySQL, alguma coisa do tipo. Não passe isso, porque são informações sigilosas, informações críticas do seu projeto. Se você deixa essas informações claras para o usuário, você pode estar tornando o seu projeto vulnerável. Então trate essas mensagens, devolva mensagens genéricas ao usuário, que dê para ele entender o que aconteceu, mas sem liberar informações que são confidenciais do projeto, informações que fazem parte da infraestrutura, o tipo de banco de dados, a linguagem que você está utilizando, algumas características ali do seu projeto que podem facilitar um ataque, pode facilitar a criação de uma vulnerabilidade. Então trate essas mensagens e uma dica extra aqui, ainda dentro da dica 4, um asterisco, utilize um processo de auditoria em logs. Então você tem um erro genérico para o usuário, mas internamente você tem um log de serviços ali que você identifica onde deu erro, o que deu erro. O usuário não precisa saber, mas você precisa saber. Essa seria a quarta dica. Utilize um processo de auditoria e não transponha os erros para o usuário que está consumindo a sua API. Outra coisa é a limitação através de um CORS. Por exemplo, você pode estar limitando quem tem acesso a essa API. Se essa API só pode ser acessada pelo seu front-end, por exemplo, por que você deixa ela aberta a público para que qualquer pessoa possa fazer uma requisição? Então você tem que ter cuidado com para quem você libera acesso à sua API. Você pode limitar isso. Se a sua API só vai ser consumida pelo front-end, bloqueie todos os outros acessos. Somente o IP do front-end pode ter acesso a isso. Se a sua API vai ter acesso ao público, o público vai poder acessar a sua API, aí você já tem que tratar de uma forma diferente. Mas tente limitar o máximo possível. Se você sabe quais as fontes vão consumir a sua API, limite somente a essas. Então utilize um controle de CORS e também de protocolos, né? Se você só vai receber POST, GET, então você não precisa permitir outros tipos, como PUT, alguma coisa do tipo, ok? Então tente limitar ao máximo para que você não possibilite brechas. E você pensa assim, mas o que a pessoa pode fazer? Exatamente, você não sabe o que a pessoa pode fazer. Então limite ao máximo e coloque essas 5 dicas em práticas, que a sua API ela vai se tornar mais segura. E quais são as 5 dicas? Recapitulando, olhando aqui para eu não esquecer: token, sanitização, ORM, tratação de mensagens de erro e o CORS, limitação, ok? Então essas 5 dicas vão ajudar a sua API a ficar mais segura e mais robusta. Implemente isso, coloque isso em prática e você vai ver que você vai ter uma aplicação mais segura. Era basicamente isso que eu queria falar, sem muita enrolação, mas pontos bem concisos e que a gente consegue utilizar de forma prática todos os dias, que eu utilizo de forma prática. E faça aí o que você tem que fazer, curte, comenta, faça toda a maracutaia aí, é isso aí.